Inteligência artificial, IA, afinal, ela veio para substituir o ser humano ou não? Nós vamos hoje conversar com 2 especialistas no assunto e nós teremos essa resposta. Eu sou a Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui mais uma vez para apresentar o episódio no canal As Irmãs do Previdenciário. Já quero pedir para você curtir o nosso canal, a nossa página, compartilhar também, deixar seus comentários. Gostaria de deixar um beijo grande para minha irmã, minha sócia, Mariana Pimentel, que não pôde estar aqui hoje, já justificando a ausência dela, pois está em aula no mestrado. Hoje é um dia muito feliz para a gente, dia 21 de fevereiro, dia da gravação desse episódio, 21 de fevereiro de 2025, onde o nosso escritório Pimentel Miranda Advocacia está completando 11 anos de existência. Uma data importante, motivo de muita gratidão e alegria para a gente quer compartilhar disso com vocês que estão aqui nos seguindo e acompanhando esse trabalho. Agradecemos muito a Deus por isso. E nós estamos aqui hoje, como eu disse, com 2 especialistas nesse assunto importante, inteligência artificial, Dr. Rodrigo Lima Rangel, que é empresário e advogado, e também o Dr. Tarcísio Reggiani, que é assessor jurídico do Tribunal de Justiça. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade para trazer para a gente aí informações importantes sobre IA. Bem-vindo, Dr. Rodrigo. Primeiramente, Juliana, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no podcast falando sobre um assunto tão importante e nós temos acompanhado as pautas que vocês têm trazido, realmente são assuntos importantes e relevantes não só para a sociedade, mas também para os colegas advogados. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo posicionamento e nós estamos muito ansiosos aqui, numa expectativa excelente para trazer boas informações e interessantes questões para os colegas advogados sobre a IA. Muito obrigada. Bem-vindo, doutor Tarcísio. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre a nossa paixão, que é a aplicação do IA no direito, as suas regulamentações, as suas potencialidades e os seus riscos, as responsabilidades que o profissional do direito, o advogado, o juiz, o operador, de modo geral, deve ter com essa nova ferramenta revolucionária. E, mais uma vez, é um prazer conversar com vocês, comunicar isso ao público. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos aqui ouvir deles, desses 2 profissionais expert no assunto. A inteligência artificial, doutor Rodrigo, ela veio para substituir o trabalho humano ou não? Não veio para substituir o trabalho humano, pelo menos pelos próximos anos, certo? O que nós temos, principalmente para os operadores do direito e a advocacia, também os assessores, magistrados, desembargadores, etc., a IA veio para acelerar e ajudar. Ela é vista e ela tem que ser vista como um auxiliar na prática de atos, certo? E a aceleração do trabalho em geral que todo operador do direito tem, certo? A expertise e o relacionamento, o conhecimento do direito, ele não vai ser substituído pela IA, pelo menos por enquanto, certo? Então, aquele profissional que sabe o direito, que tem relacionamento, que tem visão estratégica sobre o processo, ele não vai ser substituído pela IA. Vou dar um exemplo prático aqui. Na confecção de uma peça, nós temos essencialmente 4 etapas. A análise dos dados do caso, a pesquisa, a primeira etapa é essa, análise dos dados do caso. A segunda etapa é a pesquisa de doutrina, jurisprudência e lei. A terceira etapa é a conclusão mental que se chega a partir dessas 2 etapas. E a quarta e última etapa é a confecção da peça. A IA hoje, no atual estágio de desenvolvimento que nós temos, ela auxilia na primeira e na última etapa, certo? Então, essa do meio, que é onde o profissional do direito, realmente o bom profissional do direito, ele se destaca em qualquer um dos ramos, certo? Que é conhecer o direito e fazer a conclusão mental, que seria a subsunção, certo? E chegar a uma conclusão que seja adequada, não é possível substituir, certo? A IA consegue auxiliar na primeira etapa e na última, na análise de dado, na análise dos dados do processo, resumindo as teses das partes, resumindo os argumentos de determinada peça, certo? Para que o advogado possa acelerar o processo de pesquisa de jurisprudência e conclusão mental
E na quarta etapa, que é a redação da peça jurídica, aí a IA brilha, realmente ela acelera muito a redação. Mas chegada a esse ponto final, é necessária uma outra etapa, que é de revisão, que seria o arremate, né? Então o advogado ele precisa revisar, então não vai substituir efetivamente. Em última análise, o que nós podemos dizer, e aí com certa ponderação, mas com certa certeza também, é que o profissional que utiliza a IA, o advogado, o assessor e assim sucessivamente, os operadores do direito que utilizam a IA substituirão aqueles que não utilizam. Por isso é que nós precisamos passar essa mensagem, que integrar a IA no cotidiano é um mote, é um mote necessário, é imperativo não só para os advogados, mas para qualquer profissão hoje. Bacana, muito bacana mesmo. É isso aí, pessoal. Nós temos que nos utilizar da IA, principalmente nós operadores do direito, né? Tenho certeza que veio para nos ajudar bastante. Eu costumo dizer, doutor Tarcísio, que o nosso tempo é muito precioso, né? Hoje em dia, todo mundo anda numa velocidade acelerada, parece que o dia já não tem mais 24 horas, não é isso? E pelo que eu ando também lendo, pesquisando, juntamente com o treinamento que a gente teve com o Dr. Rodrigo, a IA veio para nos ajudar em relação à utilização, otimização do tempo, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né? Se já com certeza já está fazendo uso dessa ferramenta, que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão da sua produtividade, da produtividade dos assessores, dos operadores do direito que se utilizam dessa ferramenta, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente e tudo mais que você tenha a contribuir. O tempo realmente é algo precioso na nossa vida, né? Nada substitui estar com a família, estar com os filhos, com a esposa, com o esposo, dedicar tempo ao lazer, aos amigos e também à atividade profissional. É preciso organizar muito bem o tempo, porque ele não só vale dinheiro, é a nossa vida. O tempo que gastamos fazendo qualquer coisa é um tempo que já foi vivido. Então, otimizar é exatamente a palavra do momento. E a IA veio exatamente nessa esfera. Eu percebo que, com o passar do tempo, o judiciário, especificamente na minha área, mas eu acredito, tenho certeza também que as funções essenciais da justiça, a advocacia, a defensoria pública, o aumento do volume de processos impactou a todos, certo? Sobretudo com a digitalização dos processos, né? Com a entrada do PJE e outras ferramentas similares. Então, o volume aumentou significativamente. E o impacto no trabalho manual foi absurdo, né? Se você antes conseguia fazer 20, 30, enfim, cada um peças por semana, complexas e simples, hoje você precisa fazer muito mais. A IA, falando estatisticamente, que eu já fiz esse levantamento, no meu trabalho, ela teve um impacto na minha produtividade de 50%. Porque eu deixei de ser um autor isolado da peça, um indivíduo único que vai lidar com a peça, com o processo, com a peça processual, e passei a compartilhar isso com a inteligência artificial, que é muito poderosa. Você, sabendo usar a inteligência artificial nas suas funções primordiais, nas suas funções que ela realmente é capacitada, você se torna um autor intelectual da peça. Hoje, a IA generativa, podemos dizer que ela tem as seguintes funções, ela consegue exercer as seguintes funções, algumas muito bem e outras não. Uma função muito importante da IA hoje, como o Dr. Rodrigo disse, sobre a análise de documentos, análise de peças processuais, é
é uma função descritiva e interpretativa de documentos. Então, aquele tempo que você gastava lendo petição inicial, documentos, contestação, aí saneamento, a fase de instrução, para você apresentar umas alegações finais, isso encurtou o tempo significativamente. Porque essa função, como eu disse, descritiva e interpretativa da IA é absurda, é fenomenal. É isso aí. Então, como você disse, assim, você exerce uma função como assessor, né, de um desembargador no Tribunal de Justiça, e hoje você também tem um assessor, né, que é a IA. Então, o assessor tem um assessor, né? Então, a IA veio para isso, de fato, né, pelo que vocês têm nos relatado, nos assessorar, né, principalmente. Eu acho que em todos os aspectos, né? Na medicina também, mas em que, doutor Rodrigo, que a IA veio assessorar? Nós aqui estamos falando mais, né, da nossa área, que é a área jurídica, mas tem outras profissões também que a IA veio para assessorar, por enquanto assessorar, pode ser que seja substituída futuramente, então nós temos que correr atrás e se utilizar dessa ferramenta para a gente não ser substituído. Exato. Você mencionou o médico, né? Nós temos notícia de softwares de IA, tá, que fazem, a partir da leitura de exames de imagem, diagnóstico. Tá? Então, isso realmente é um game changer, tá, para todos os ramos. Tá? Nós vemos aí radiologistas, né, sendo impactados certamente com isso. Laudar questões, laudar exames de imagem é possível, já existem ferramentas, já existem softwares que fazem isso, ajudando e acelerando o trabalho seja de médicos, seja de dentistas, seja de quem está nessa atividade de laudar e de análise de exame de imagens. Bacana. Mas não apenas do médico, né? Outros ramos todos, arquitetos, nós temos aqui os advogados, nós temos engenheiros, todos esses outros ramos que têm atividade de produção de conteúdo, principalmente de texto, eles podem sim ser ajudados. Bacana. E agora que nos processos previdenciários, né, por exemplo, a gente está aqui no canal As Irmãs do Previdenciário, onde a gente fala muito sobre esse direito aqui. O que vocês pensam que a IA possa colaborar, né, para o judiciário, para os advogados que militam na área previdenciária, em relação aos processos judiciais? Penso que em tarefas repetitivas, sobretudo, vamos supor, até tem um exemplo lá no escritório, né, Juliana, da análise de documentação e extração de períodos de trabalho do beneficiário para fins de requerimento de um benefício. Né? Esse trabalho que, em regra, seria manual, delegado a um estagiário ou talvez um advogado júnior, esse trabalho pode ser feito integralmente pela IA. E é muito rápido e é muito eficiente. Né? É claro que nós precisamos deixar muito claro que a IA não substitui o trabalho humano. É preciso revisar, Sim. É preciso personalizar. Mas esse trabalho inicial, ele funciona, como bem disse o Tarcísio, como um assessor, o seu assessor pessoal, que faz as coisas para você de forma muito rápida e dinâmica. Então, assim, e trazendo isso não só para o lado do advogado previdenciário, para o lado também do INSS, dos processos administrativos e até da justiça, nós temos certeza absoluta que essas ferramentas também serão integradas, porque o volume de procedimentos e o volume de processos nessas áreas cresce, em todas as áreas cresce, porque a população cresce natural. Então, seja no processo administrativo, seja no processo judicial, a ferramenta da IA vem para auxiliar. Inclusive, a integração da IA é uma questão de política judiciária, certo? E nós podemos falar isso. Não uma ou duas vezes o presidente do STF já manifestou o interesse sobre a IA, certo? E então, recentemente, essa semana, inclusive, foi editada a resolução do CNJ tratando disso, estimulando, criando princípios fundamentais para integrar a IA no Poder Judiciário. Né? Sempre aquele receio que é fundamental, sempre com receio de não impactar direitos e garantias fundamentais. Ou seja, existe
pelo judiciário, um investimento pesado, mas ao mesmo tempo equilibrando uma responsabilidade no uso dessa ferramenta. Isso nós temos que realmente reconhecer o esforço do CNJ, e a gente fala também do STF, né, de todo o Poder Judiciário, na utilização da IA de forma responsável. Isso é notável. Sim. E como que vocês veem a advocacia nos próximos 10 anos com o avanço da IA? Como disse o Rodrigo inicialmente, o advogado vai precisar passar por esse processo de formação tecnológica. Eu vejo daqui a 10 anos, a gente não consegue prever aonde vão chegar as redes neurais das inteligências artificiais. Então, qual vai ser a capacidade de gerar contexto, de fazer análises mais profundas, humanizadas, de realmente promover a justiça, de tomar decisões mais delicadas. Hoje ainda vigora um princípio que se chama da reserva de humanidade. Todo indivíduo, todo sujeito processual, ele tem um direito fundamental hoje cunhado com essa inovação da inteligência artificial, de ver seus interesses litigiosos serem analisados, serem resolvidos por uma pessoa humana. Então, foi ressaltado muito isso agora nessa nova resolução do CNJ, né, que foi alterada, uma resolução, na verdade, de 2020, que atividades decisórias essenciais, como, por exemplo, dosimetria da pena, quantificação de dano moral, isso tudo tem que ser feito pelo juiz. Uhum. Até porque a inteligência artificial ela não tem capacidade de enxergar a justiça como nós enxergamos, de forma tão contextualizada, de forma cultural, né, com valores culturais tão enraizados nas nossas vidas, né? Então, eu acredito que o advogado, agora complementando essa parte, o advogado ele terá que inserir no seu trabalho, na sua dinâmica do dia a dia, no seu escritório, na sua atividade operacional, esses assessores, para que o trabalho flua de forma mais agilizada, de forma mais efetiva, de forma mais assertiva, né? E com mais detalhes, mais detalhamento das circunstâncias. Então, basicamente, eu acredito que daqui a 10 anos eu não vejo um escritório de advocacia ou qualquer outro operador do direito trabalhando sem a IA. Sim. Complementando, né, Juliana, o advogado, ele não é só alguém que peticiona, não é só um profissional que faz petição ou estuda direito. Tem a parte de gestão, network, captação, cobrança de cliente. Então, o bom advogado, hoje, o estudante de direito sai da faculdade sem ter essa visão, né, geral, de gestão. Ele sai pensando que basta ele saber o direito, que ele vai ter sucesso na profissão. Quando a gente sabe Leda engano. É isso mesmo, existem outras atividades. E às vezes aquele colega que nem era o mais inteligente da turma, ele tá voando, tá lá na frente, né? E a gente tá aqui, poxa, mas não bastava saber o direito, ninguém me falou sobre gestão, ninguém falou sobre negócio. Então, é aí que também é necessário um investimento, né, do advogado e ter essa noção de que não é só fazer peça, também é preciso investir em gestão e desenvolvimento pessoal em outras áreas. Exatamente. E gostaria que vocês falassem para a gente, assim, a gente está falando em utilizar a IA, né? Mas como que os advogados podem se preparar? Como, na prática, usar a IA? Né? A gente já fez um curso prévio lá no escritório com o Dr. Rodrigo, mas também, né, estamos interessadas em fazer o curso também da mentoria que vocês estão apresentando, né, oferecendo para o mercado, porque, de fato, a gente fala, né, precisamos usar a IA, mas precisamos saber usar a IA. É fácil, é difícil, como é que é? Qual é o primeiro passo que, né, algum colega aqui que esteja nos assistindo, esteja interessado, não conhece nada, qual é o primeiro passo que nós devemos fazer para a gente começar a usar a IA na prática? Certo. Eu sempre sustento que a IA é uma ferramenta prática, certo? Nós precisamos botar a mão na massa e utilizar.
Mas é claro que desenvolvimento pessoal e investir em capacitação é uma iniciativa muito boa, que atalha o processo de conhecimento e melhores práticas a fim de extrair da IA a melhor resultado, né? Nós temos trabalhado com capacitação, com curso, tá? Um curso, uma mentoria. Entregamos não só treinamento, eu e o Tarcísio, nós temos uma parceria, certo? E nós desenvolvemos esse produto, um produto que envolve não só o treinamento da equipe, explicando como é a utilização da IA, as melhores práticas, com base na nossa experiência, né, Tarcísio? São quantos anos já utilizando a IA? Desde o dia 1, praticamente, que nós utilizamos o ChatGPT e estudamos a matéria, documentação, a parte de programação também. Então, nós temos esse produto recentemente lançado que envolve não só o treinamento da equipe, mas também a entrega de assistentes automatizados, mirados nas rotinas do escritório, que são desde as tarefas repetitivas, como também na elaboração de minutas, né? Sempre nessa ideia de acelerar e auxiliar o advogado no desempenho tanto de atividades fim como atividade meio também. Sim. Complementando a fala do Dr. Rodrigo, hoje o profissional, para ter uma boa experiência com a inteligência artificial, de modo que ela não dê respostas ou genéricas demais, ou evasivas, pouco profundas, eu percebo que isso é uma grande frustração dos colegas que estão tentando experimentar a ferramenta. É preciso dominar basicamente 2 elementos da inteligência artificial, que são a janela de contexto, como gerar contexto jurídico, probatório, fático, para o assistente, e a engenharia de prompt, que não é nada mais do que uma cadeia de comandos e de troca mesmo de informações com a inteligência artificial, né, com o assistente, que vai alimentá-lo adequadamente e fazê-lo dar respostas realmente poderosas. Eu digo uma coisa, que é, como ele é um assessor, hoje em dia, quando você for fazer um trabalho, não dá para esconder nada do seu assessor. Então, desde a primeira análise, desde a primeira peça que você for analisar, da prova, da jurisprudência, tudo isso tem que estar inserido na janela de contexto para que a inteligência artificial exatamente assuma essa responsabilidade, né, em tese, de gerar respostas satisfatórias, profundas, baseadas em várias circunstâncias, porque de fato a inteligência artificial ela escreve textos poderosos. Desde que orientada, corretamente. Desde que sejam faladas as palavras corretas, né? A IA não está na nossa cabeça, certo? Então é preciso ser específico e descrever com as palavras corretas, de forma objetiva e assertiva, o que nós queremos. Um exemplo, por exemplo, se eu falar de cachorro, pense num cachorro. Você pensou no cachorro, você pensou no cachorro e eu pensei no cachorro completamente diferente. Cachorro pode ser cão de guarda, pet, pode ser um dálmata, pode ser um bacê, pode ser outra raça, pode ser colorido, pode ser... Certo? Então, é preciso ser específico e falar as palavras corretas. Dar detalhes, né? Para o nosso assessor, né? Podemos falar assim, que é a IA, né? Até porque a IA trabalha com linguagem, né? Então, a assertividade e a precisão das palavras é fundamental para obter, de fato, respostas precisas. Exato. Imagine que nós queremos essa parte muito importante de resumo de peças jurídicas, né? Peça um resumo objetivo em tópicos. Ele vai trazer um resumo objetivo em tópicos. Se quiser um elemento mais profundo sobre um dos tópicos, desenvolva o resumo mais extenso sobre determinado tópico. Então, essas palavras são assim, a forma como conduzir o assistente, aí, o nosso assessor, né? Vamos chamar a IA de assessor, isso faz efetivamente toda a diferença. E aí nós estamos falando de uma ciência hoje que é muito, está se desenvolvendo, é nova, que é a engenharia de prompt, né? Então, é preciso estudar engenharia de prompt. Embora nós estamos falando, repito, de uma ciência muito nova. É aquela história de nós estamos aprendendo e desaprendendo e as coisas estão sendo reconstruídas,
né? Isso está acontecendo em todo o ramo da IA. Então, a atualização constante é necessária. Bacana. E, doutor Tarcísio, existe alguma regulamentação da IA no Brasil, né? Como surgiu? Isso é legal? O uso? Como toda inovação tecnológica, a inovação tecnológica ela aparece antes de qualquer inovação, antes de qualquer regulamentação. E isso também é importante. A questão tem que estar devidamente maturada para vir uma regulamentação, senão nós podemos frear um avanço tecnológico, né? Mas, de qualquer maneira, é importante, sim, haver uma regulamentação por questões de responsabilidade, por questões éticas, até responsabilidade civil, né? Porque a IA, a capacidade analítica dela, de sugerir respostas, é aleatória. Então, você pode abrir 2 janelas de contexto, por exemplo, e você narra os mesmos fatos. É bem possível que a inteligência artificial ela vai te dar respostas diferentes, certo? E isso pode causar danos. Só que a IA não é um sujeito de direito. O sujeito de direito é o autor intelectual. Então, quem assina a peça. Exatamente, quem confecciona o trabalho. Uhum. Em relação à regulamentação, nós temos hoje um projeto de lei correndo no Congresso Nacional, que é a PL 2338, de 2023, cuidando exatamente dessas questões, né? Dos direitos das pessoas afetadas pelo IA, de classificação de riscos do sistema e proibição de práticas abusivas. No âmbito do direito especificamente, nós temos uma regulamentação feita pela OAB, né? E nessa semana saiu um ato normativo do CNJ que também regulamentou a matéria e trouxe um catálogo de situações, de hipóteses em que a utilização da IA é recomendada e situações em que não é recomendada. Sempre baseado naquele princípio que eu relatei, que é da reserva de humanidade. A atividade decisória é do ser humano, nunca da ferramenta, certo? Então, foi um grande avanço já, isso vai impactar, embora tenha sido feito pelo CNJ, isso vai impactar em todas as áreas do direito, em todos os profissionais, porque foi uma regulamentação realmente importante e desceu a fundo em questões relacionadas à utilização da ferramenta. Eu penso que é uma ferramenta que deve ser utilizada com muita responsabilidade, né, cautela. Ela veio para nos ajudar, como vocês aí estão explicando, mas eu me lembrei agora do princípio da dignidade da pessoa humana, né, que de fato, né, a gente não pode nunca, né, deixar de aplicá-lo, tanto nas nossas peças, né, processuais, petições, nas decisões do judiciário também, que isso é muito importante, e que possivelmente a IA, né, como que não vai ter esse cuidado todo. Por isso que é um trabalho que precisa ser revisado por um humano, né, Exato. por um ser humano, nós, advogados, assessores, juízes, né, desembargadores, enfim. Mas muito bacana. E, doutor Rodrigo, queria saber de você o seguinte, a IA é uma nova oportunidade no mercado de trabalho também para os operadores do direito, né? Recentemente, uma colega relatou para mim que está fora do mercado, ela é advogada. O senhor tem algo a dizer em relação a isso? Alguma dica para dar para ela e para alguém aqui que esteja nos assistindo, de repente tem algum advogado que está fora do mercado, é uma oportunidade? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, com certeza sim, é oportunidade, né? Nós temos visto pelo investimento, né, em IA, não só na advocacia, como em todos os ramos, que a IA abre portas. É preciso ter essa ideia, tá?
conseguir internalizar essa noção de que a IA de fato abre portas. Então, se um amigo meu ou uma amiga minha perguntasse, Rodrigo, eu preciso me reposicionar no mercado, estou procurando um cargo melhor, estou procurando um local melhor para trabalhar, ou estou fora do mercado de trabalho e quero me reinserir, o que eu faço? Rapidamente eu diria, faça um curso de IA e insira seu currículo. Eu tenho certeza que esse elemento do currículo ele vai fazer com que o seu currículo salte de todos os outros, certo? E você vai ser, com certeza, ser colocado em prioridade na análise tanto curricular quanto de entrevista e, posteriormente, eventual fechamento do contrato. Então, a minha recomendação para o profissional hoje que deseja se reposicionar como advogado seria essa. Bacana. E para a gente ir finalizando o nosso episódio, mais ou menos assim, quanto tempo uma pessoa está apta a se utilizar na prática mesmo após a realização do curso? Por exemplo, a mentoria de vocês dura quanto tempo? Nós temos 4 encontros, certo? O primeiro encontro é de análise e extração daquelas rotinas que efetivamente são interessantes para o escritório automatizar. O segundo encontro é um treinamento geral de noções introdutórias, certo? Sobre a IA para advogados, e aí é nichado, tá? Para advogados ou para outros operadores do direito que desejam investir também nesse ramo, nessa informação. O terceiro encontro é o treinamento efetivo da equipe, com base no conhecimento do Tarcísio também, certo? Dos robôs que foram treinados para atender aquelas demandas que foram absorvidas no primeiro encontro, certo? E o último é o fechamento com a análise de dúvidas e eventuais melhorias que sejam necessárias no serviço para haver um fechamento e uma continuidade desse processo de desenvolvimento. Não é isso, Tarcísio? Sem dúvida. Principalmente o nosso objetivo é educar as pessoas a utilizar a IA de forma responsável, de forma efetiva, para que elas também adquiram essa paixão que nós adquirimos, né? Porque é impressionante como o trabalho se desenvolve, como o trabalho melhora. É impressionante. Então, a gente dá todo esse suporte inicial, com 4 encontros e tal, exatamente com essa função educativa, mostrando, criando os assistentes, mas capacitando, sobretudo, para que ali na frente o advogado, o profissional, ele possa também se comunicar bem com a ferramenta. Sim. E avançar. E a nossa preocupação é que efetivamente seja um investimento que vai converter em ganho para o escritório ou para a instituição, certo? Então nós temos esse receio de que a equipe não engaje no projeto. É fundamental que a equipe engaje. Então o fundamental é trazer a resposta, o resultado final, que é efetivamente a integração da IA nas rotinas da instituição ou do escritório de advocacia. Essa é a nossa principal função. Não é só vender, é efetivamente mudar a vida das pessoas, porque para isso que a IA veio. Que bacana. Então, ao fazer os 4 encontros, né, ali na mentoria de vocês, a pessoa já sai apta a iniciar o processo aí, né, aderir à inteligência artificial. Exato, mas nós desafiamos o usuário a fazer o uso da IA, certo? Para as pessoas que têm receio de integrar essa importante ferramenta no cotidiano, é fundamental que vocês, a título de curiosidade, façam alguns testes, certo? Com pequenas informações que vocês podem acompanhar no nosso Instagram, vocês vão conseguir extrair o melhor dessas ferramentas, tá, pessoal? Então, é imperativo que todos os profissionais, e especialmente aqui nós estamos falando pelos operadores do direito, tá, que vocês integrem essa ferramenta em vosso cotidiano, no seu cotidiano, tá? Porque realmente ele está vindo para varrer, para mudar o nosso mundo, e vai mudar para melhor, desde que nós estejamos integrados com essa ferramenta. Bacana, muito bacana, foi maravilhoso tê-los aqui com a gente. Gostaria que vocês deixassem o contato, a rede social, para que as pessoas que tenham interesse possam contactá-los para a mentoria. Certo. O meu Instagram, Rodrigo L. Rangel, e eu só tenho hoje o Instagram.
Meu também é o Instagram, Tarcísio Regiane. Isso aí, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês aqui. Vocês enriqueceram muito o conteúdo aqui no nosso canal. As portas estão abertas, espero poder recebê-los numa outra oportunidade também. Mariana e eu desejamos muito sucesso e que Deus abençoe vocês.